A sala é pequena, mas como tem pouca gente, eu vou pedir para chegar um pouquinho mais para a gente começar a fechar o círculo, né? Se chegar mais gente, aí nós abrimos, né? Então, na quarta-feira nós estudamos com o pessoal esse tema, a vontade de Deus, e quem quiser está disponível no YouTube, tá? Bom dia. Desculpa aí, gente, acho que meu pedido foi precipitado. Aqui eu vou só passar rapidamente para vocês terem uma ideia do que nós procuramos no Evangelho a respeito da vontade de Deus, mas não dá nem para resumir. Vou resumir em pouquíssimas palavras. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em seguida, e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Isso dá uma sequência, né? E os outros dois, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, juntamente com esse central, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, no vídeo no YouTube, vocês vão achar uma discussão que nós fizemos na quarta-feira, que é mais um estudo teórico do assunto. Não deu tempo da gente descer algumas aplicações práticas. E a combinação que nós temos aqui com o grupo, com o pessoal, vamos entrar, por favor. Licença. Obrigada, gente. Desculpa o atraso. Licença. Tem lugar aqui, ali. Obrigada. Você tem que se aí, garotas. Eu pedi só para desligar o celular, tá? Ok, bom dia. Tudo bem, moçada? Aqui no sábado pela manhã, o nosso objetivo é trazer isso para a prática de educação de crianças e de adolescentes. E eu preciso muito da participação de vocês, né? Na quarta-feira eu acho que eu não dei espaço para as pessoas participarem e fazer o debate, mas eu espero que a gente possa consertar isso em breve. Aqui hoje nós vamos pegar isso aqui e aplicar na educação, né, das crianças e dos adolescentes. Então, conforme eu disse, nós vamos a referência é Deus. O que significa isso? Isso que nós não podemos discutir. Eu acho que é importante que a gente que tem filhos, que tem família, a gente tenha uma clareza de qual é o papel do pai e da mãe, que é o papel de Deus. A gente tem que administrar de uma forma ampla, conviver com os filhos, a relação a dois, sabe? Mas o papel nosso como pai e mãe é o papel de Deus. Está administrando uma microcomunidade. Então a gente tem que ter uma visão mais ampla. Tá certo? Isso pode ficar aí provisoriamente, né? Vamos colocar um fermento na massa e deixar ela crescer um pouco. Daqui a pouco a gente volta para ver que fermento, o que aconteceu com essa farinha, tá bom? Aqui eu coloquei alguns dos princípios, né? Que é o poder, a liberdade, o amor e a igualdade são virtudes, né? São qualidades divinas e que nós temos que levar em consideração na convivência familiar. Tá
certo? Por aqui nós vamos fazer uma discussão em relação às principais dificuldades, problemas, desafios que nós enfrentamos nessa convivência familiar e no nosso papel de pai e mãe, como lidar. Aqui hoje nós estamos nós somos, digamos assim, agraciados com a presença de alguns adolescentes, né? E eles podem discordar do que for falado, né? Nos ajudar a ver de outra forma, né? A enxergar melhor. Mas em princípio nós vamos dizer o seguinte, que vamos começar então com o poder. Os pais têm poder e precisam exercer esse poder. É preciso exercer a autoridade. E isso hoje nós até comentamos a semana passada, que tem sido um problema. As pessoas perderam o referencial, perderam a noção e não sabem o que fazer em certas ocasiões, que decisão tomar, que posicionamento assumir, porque o referencial que tinha antes, ele foi... Bom dia, vamos entrar. Oi, tudo bem? Oi. O referencial que existia e que era extremamente tradicional, né? Ele sofreu uma reviravolta e ficou aos pedaços, sabe? Então, o que a gente pode dizer que algumas dessas situações que eu coloquei aqui, elas são comuns. Então, assim, por serem comuns e às vezes se tornam importantes para alguns casos, a gente precisa aprender a administrar. O choro, por exemplo, está ali porque é um bom dia. O choro é um sintoma comum, né? E alguns pais têm dificuldade de lidar com o choro da criança. Eu já vi, por exemplo, pais afirmar assim: para de chorar. Não, gente, o choro é livre, é direito da criança, é um direito que a criança tem de chorar o quanto ela quiser. Certo? É uma escolha que ela faz. Agora, o problema é se você vai atender a esse choro, a essa pressão. E daí, junto com o choro, você tem a obstinação, a desobediência, a manipulação, a preguiça, que são atitudes frequentes na criança, né? E no adolescente? No adolescente. Mais intenso um pouco. Adolescente, você fala gato. É. Lá em casa é assim. Um cuidado que a gente tem que ter com essas coisas, digamos assim, né, é se você vai atender e quando você vai atender ou por que você vai atender a essa demanda. Assim, um critério mais importante que eu acho que a gente pode ter é atender quando for justo, quando for, digamos assim, tiver especialmente um argumento. Aí a gente vai entrando mais na adolescência, né? Mas enquanto for por pressão, por insistência, por obstinação ou por tentativa de manipulação, né? Quando eu falo a preguiça, eu me lembro claramente quando eu chegava com os meus filhos criança em casa, porque eu sempre aproveitava o máximo de tempo para ficar com eles. E eu fazia compra no supermercado, eu pegava os meninos. Era muito mais confuso, mais trabalhoso, mas era o tempo que eu tinha, vão comigo. Então, chegava em casa e eles desciam do carro correndo, se escuta, vem cá, você vai comer alguma coisa aqui esses dias? Então você, por favor, pega as sacolas e ajuda a colocar dentro de casa. Essa participação, né,
eu acho que é a nossa participação na vida deles e eles na nossa vida, e em seguida, digamos assim, a cobrança por isso. Então, para você atender você liberar ou atender alguma reivindicação, como choro, né, você precisa ter uma razão, um motivo. Só por chorar, né, pode chorar quanto quiser, mas não é motivo para você ceder. A não ser que esse choro esteja expressando uma necessidade muito grande da criança e do adolescente, um valor muito grande por alguma coisa, e não seja um recurso utilizado com frequência, utilizado porque sabe que aquilo dá certo, né? Se eu chorar, se eu gritar, se eu pular no chão e bater as pernas e tudo, eu vou conseguir? Aí então, se conseguir uma vez, você deu um precedente importante, e a partir daí esse recurso vai ser usado, né? Pode fazer isso? Pode dar birra? Pode, não tem problema dar uma birra. Vai te constranger numa loja porque quer um brinquedo? Paciência, é uma forma de expressão que a criança tem. Pode dar birra sim, agora não pode conseguir com a birra. Tá certo? Então acabou a birra? Então, não posso te dar porque é caro, ou porque você já tem um parecido, etc. Né? Você apresenta os seus argumentos e vamos embora. Né? Mas é até bom que você dê a ela a liberdade de expressão. Tá? É um piti, está dando um faniquito, então tá bom, é a maneira como você tem de se expressar, né? Mas fogo é quando a liberdade é demais, né? A expressão é demais, né? Pelo menos a mãe olhava pra gente, só de olhar não podia. Mas ele também sabe agora hoje em dia não dá certo. Deita no chão. essa quantidade já não é permissível do pai, né, da mãe, pela primeira vez, que Pois faz é. com que isso fique frequente, cada vez maior. eu acho, Fátima, que a partir do momento em que ela não consegue, ela vê que aquilo não é essa forma. não é recurso, né? Não é recurso, não é por aí. A próxima vez ela até tenta mais um pouco, se não conseguir de novo ela desiste, é isso? Você sabe, por exemplo, aquele sintoma que algumas crianças apresentam, chamado perda de fôlego, e fica roxo. Aquilo é birra. Meu Deus, ela perdeu o fogo. Perdeu o quê? Fogo, lá na roça, ela perdeu o fogo. É o fôlego, não é fogo. A perda de fôlego, assim, quando os pais, especialmente a mãe, é mais comum com a mãe, né? Quem está mais em contato com a criança, quando a criança dá o choro e aí começa esse processo em que ela vai ficando sem respirar, vai ficando roxa, sabe? Vai ficando roxa mesmo, sabe? Se você se apavorar, você está começando a fazer o jogo da criança, entendeu? Então, o trabalho do pediatra, de quem trabalha com a saúde, muitas vezes ela fala assim, olha, não faça nada, deixa que ela vai voltar a respirar e vai passar. Se você fizer isso, ela vai aprender que isso não é manobra, isso não é atitude, sabe, para conseguir as coisas. As mães, os pais em geral ficam muito ficam muito assim desconfiadas, não vou deixar não, e aí começam a fazer o jogo da criança. Dá uma palmada que volta a respirar e dá SUS. Eu acho que o mais recomendável é você não fazer nada. Porque se você dá uma palmada, você de alguma maneira você está entrando no jogo. Cabeças negativas, você escondeu, já. Esse pensamento, esse raciocínio, ele se aplica para muitas situações, né? A manipulação, por exemplo, ela é mais sutil às vezes, né? Não é uma coisa escancarada como uma perda de olho, como uma birra,
mas é um comportamento, digamos, de se prejudicar porque alguma coisa a contrariou. Certo? Então teve alguma frustração, aí não estuda, sai mal na prova, entendeu? Estou migrando um pouco para a faixa etária maior, né? Nas crianças, o mais comum é a manipulação relacionada com o apetite. Então, muitos pais não sabem que a hora de alimentação do neném, da criança de poucos anos, é uma hora crucial de educação. Onde a gente tem uma relação muito, digamos, existencial para a criança, porque ela gira muito em torno das necessidades básicas, né? Comer, dormir, evacuar, fazer xixi, entendeu? Dormir, né? Então, assim, se você aproveita o horário de alimentação para exercer a educação, para você se posicionar, né, em relação à educação, você está ganhando um bom tempo e já demonstrando a filosofia educacional que te orienta. Nesse caso, a criança muitas vezes ela manipula, deixa de comer ou come muito pouco porque ela está principalmente querendo atenção. Pais que trabalham muito, que chegam em casa cansados e com pressa, porque tem que fazer alguma outra coisa e já voltar para o trabalho, ou chegam à noite e querem fazer outras coisas, querem descansar, assistir televisão, qualquer outro interesse, é muito comum que a criança comece a manifestar, sabe, alguma coisa no sentido de, olha para mim, eu estou aqui, preciso de você, né? Você é a minha razão afetiva, né? E aí a criança usa a falta de apetite. Então, quais são as recomendações mais importantes em relação à falta de apetite? São 3. Eu posso ser um pouco didático agora, né? Primeira coisa, não deixar a criança comer fora de horário. Só comer nas horas certas. Segundo, assim, eu já falei isso tanto para tantas mães, tô sabendo de cor. A segunda, não deixar fazer substituição. É hora de comida. Se ela não quiser comer, não pode substituir por iogurte, por fruta, por mamadeira, por qualquer outra coisa ainda que seja muito nutritiva. Porque ali, o argumento que você pode usar com a criança é que aquela comida foi feita para aquele horário. Se não comer, vai perder, vai ter que jogar fora, né? Por que não pode comer fora do horário? É claro que para que ela chegue com apetite, né? Na hora da refeição. Mas o argumento que você vai usar é o seguinte: olha, as coisas têm que ficar arrumadas, têm que ficar limpas. Todo mundo acaba de almoçar, o que vai fazer? A gente vai lavar a louça, vai arrumar a pia, né? Então não pode comer fora do horário por causa disso. A gente apresenta um argumento mais concreto para o entendimento da criança. Tá bem? Bom dia, vamos entrar. Bom dia. E tem lugar, ó. Tem, por favor. Nós estamos pedindo, lembrando que o celular deve ficar no silencioso, tá, gente? No desligado. Quiser colocar a voz. Viu, Gilberto? É no desligado. 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 Só o seu que está podendo hoje. Mas o Gilberto, quando é o contrário, a criança come demais. O meu tem que falar, pelo amor, para de comer, meu. Mas ele come só para ressaltar. Comidinha, que dá porque é mais. Mas, então assim, filho, não. Vamos, tá bom. Esse problema já é mais contemporâneo, né? Sabe? Assim, em grande escala, sabe? A minha filha estava lidando com esse problema com o meu neto. E ele estava obeso, muito grande,
com 7, 8 meses já estava um menino com padrão de quase 2 anos, e ela recorreu a um nutricionista, sabe? E foi muito interessante porque ela deu uma orientação alimentar bem diferente da tradicional da pediatria, sabe? Eu acho que podemos buscar algumas complementações, né? Mas em relação à conduta, eu acho que é basicamente dar mais alimentos de baixo teor calórico, sabe? Fazer investigação. Comidinha mesmo, comidinha, pois é. Coisa boa. Ninguém dá. Eu acho que porque ele nasceu prematuro, ele com cardiopatia, depois que ele fez a cirurgia, ele começou a desenvolver demais. Aí agora ninguém segura. Não aumentar uma broquinha, como diz o pai. Mas você pode pensar, então, já que já está. A primeira coisa que a gente pensa na área de saúde é que tem que fazer uma avaliação do quadro, do caso, ver se não tem um distúrbio de metabólico, né, endocrinológico, entendeu? Isso não pode não pode ser descartado sem investigação, né? Tem positivo. Pois é. Então, além disso, você tem essa alternativa, sabe? Como a minha filha mora no Acre, ela se consultou com a nutricionista pela internet, entendeu? Eu acho que se você precisar, futuramente nós podemos ver essa possibilidade, mas aqui em Belo Horizonte deve ter. O que chamou mais atenção foi que a alimentação ela tem uma diferença em relação ao habitual, sabe? De colocar alimentos vegetais, cereais, sabe? De uma forma precoce na alimentação, e isso com baixo teor calórico conseguiu mudar o padrão. Mas esse problema eu acho que a gente pode olhar de uma forma, como eu disse, se for realmente muito intenso o apetite, o ganho de peso, sabe? Esses casos aí você, além de ter uma investigação, digamos assim, você pode olhar como é que está o ambiente familiar, como é que está, se a criança está sendo atendida nas suas necessidades. Ou você está usando a comida para suprir, né? As necessidades afetivas, principalmente, né? Senão tem que caminhar mesmo para um acompanhamento profissional, tá bem? Bom, então a autoridade tem uma coisa que desgasta muito a relação dos pais, especialmente de quem cuida, seja o pai ou seja a mãe. Quem fica mais com a criança costuma sofrer um desgaste na sua autoridade. O que é? Você fala as coisas, não resolve. Você tem que falar de novo, mais uma vez. E aí você tem que falar com força, né? Alguns pais confundem essa situação com falar com raiva. Não, você tem que exercer a autoridade sem raiva. Mas você tem que preservar a sua autoridade, ou seja, eu recomendo muito que você não brigue todos os dias por causa de coisas do cotidiano. Você não brigue com a criança para comer, para escovar dente, para pentear cabelo, para tomar banho, para calçar sapato. Aí deixa? Deixa. Ótimo. Não, perfeito. Ótimo. Eu acho que você pode chegar. Mas aí não resolve mesmo. Não é uma questão. Desgastante mesmo. Não é uma questão de deixar. Ok. É uma questão de você intervir, de você aconselhar, de você mostrar os inconvenientes, de você conversar. E aí vem aquilo que a gente já falou semana passada, tem que conversar repetidas vezes, com mais argumentos, de uma outra forma, sabe? Você tem que encher a paciência da criança com as suas conversas. Amorosamente,
Vem cá, vamos conversar sobre essa questão. Amorosamente até a 13ª, né? A 14ª, o amor Tá já bem. dá uma... Né? Diminui um pouco. Mas é isso que legal, porque eu tenho um filho tá com 29 anos. Hoje ele é casado, mora em Londres. Eu não consegui, gente, eu consegui meu filho tudo. O tal da toalha molhada em cima da cama. Isso eu não consegui. A esposa dele outro dia falou comigo assim, Lili, aqui tá um frio e adivinha onde que está a toalha de Marcos? Em cima daquela toalha. Eu pedi a desculpa, olha, eu não consegui isso. Eu tentei, conversei, já peguei a toalha, colocava a toalha do lado na cama dele molhada. Ele punha na minha, punha na dele, punha na minha. Nada. Eu fui no nervo, fui de boa, usando minha autoridade. Eu falei assim, aqui, é isso que você quer, filho? Eu não aguento mais desde 5 anos. Eu estava com 29, continuo fazendo a mesma coisa. Já está casado. ainda bem que é só isso, hein? Esse aí tá Ser a bom, mesma né? coisa. Essa toalha molhada. Olha, uma mãe me disse assim, olha, estava a professora na escola, na avaliação, me disse que o meu filho falou assim, não, eu lá em casa, eu abro o chuveiro e deixo aberto um pouco, dou uma molhadinha no cabelo assim, né, então, e saio. E minha mãe fica toda satisfeita. Então, assim, a nossa pressão, muitas vezes, faz com que a criança desenvolva escapatórias falsas, assim. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que é melhor um jogo aberto, né? Não, olha, não é bom para você. Mas o que está fora, gente, né? O que está no cabelo, nos dentes, né? Então, assim, escovar os dentes, provavelmente vai ter alguma consequência, assim. Mas eu também fico pensando, por que será que essa primeira dentição ela é trocada? Então não justifica você transformar isso num campo de batalha todo dia e que vai desgastar a sua autoridade. Porque a hora que você precisa da sua autoridade, ela tem que funcionar. Né? Você não pode brincar na rua desse jeito, você não pode, uma porção de coisas que não podem mesmo e que não tem opção. Né? Tá certo? Bom, falando um pouquinho sobre o amor, aquela ideia da comunidade, ela se aplica muito aqui, né? Também. Você está administrando uma comunidade que o amor tem que estar... Então, até na forma de você deixar a criança fazer, você vai deixar de uma forma amorosa e de uma forma que fica claro o seu cuidado, o seu interesse, a sua preocupação. Bom dia. Os filhos têm que aprender que eles formam uma grande fraternidade. Quem tem som? Esse é um problema que eles, né? A gente não pode impor o bem, Deus não nos impõe o bem, né? Ele faz com que a gente aprenda, que a gente vá cada vez mais entendendo, né, que o bem do outro é um bem nosso, né? A nossa visão de coletividade ela vai se ampliando à medida em que nós evoluímos. Aqui eu coloquei para vocês algumas técnicas que eu fui desenvolvendo na minha própria experiência pessoal. Os meninos estão brigando por causa desse brinquedo aqui. Você pega o brinquedo, coloca em cima de uma mesinha, de um lugar acessível e fala assim para eles, olha, a hora que você chegar em um acordo, pode pegar. Não precisa nem me falar. Chegaram a um acordo, está valendo. A gente não está aqui para resolver conflitos das crianças. A gente está só para evitar as injustiças e evitar que alguém exerça o domínio, a hegemonia. Tá certo? Então, me chama de bobo.
me chamou de feio, me chamou disso, me chamou daquilo. Eu falo assim para a criança, mas você é bobo? Não, não sou não. Então, deixa eu falar. Eu sou professora, né? 4º ano. Aí, nossa, pelo amor de Deus, são 30, né? Bom. São 2 filhos, né? Ele chamou minha mãe disso, ele disse, aí assim, é uma coisa terrível, que eles partem mesmo para cair matando. Sim. Aí veio, ele falou isso de mim, que eu sou isso. Eu falei assim, isso é verdade? É a sua verdade? Vocês? Não, então pronto, não dá ideia do que ele está falando, não. Esse é o problema dele, que ele quer te ofender. Eu acho, eu só diria assim, pensar na possibilidade de ser assim, o tom que a gente fala, né? Porque eles estão num tom já muito acirrado, né? A gente pode perguntar para trazer as coisas para o racional. A sua mãe é realmente isso? Não é não? Então, deixa eu falar. Mas no caso de irmãos, chamou de bobo. Aí eu de vez em quando eu falo isso, né? Mas mas pro que chamou, você fala, pede desculpa pra sua irmã. Ele não quer, né? Mas é interessante. Eu não recorri a esse argumento. Não. Porque ele olha rindo e não pede. Porque eu acho que ele tem que aprender a lidar com as críticas. Ele é quem está queixando, né? Se o outro tivesse com alguma reclamação, se olha, eu não consigo. Não, quem fez? Quem chamou? Entendeu? Se esse que chamou de bobo, de feio, de gordo, não sei o que mais, sabe? Se ele tivesse com alguma dificuldade e me procurasse, eu gostaria de não chamar, mas eu não dou conta. Mas não é, para ele tá bem, então tá bem, ele vai continuar chamando. Dou liberdade para ele. Pode até ser que não continue, né? Tipo assim, então já não consegui atingir, uma coisa que não é, então não vou nem falar mais. Isso aí me lembra. Ele ainda recebe uma orientação. Isso me lembra uma outra questão que é mais comum na adolescência, que são os apelidos. Hoje virou bullying. Na minha família tem um castigo que foi muito famoso, é muito famoso, passou dos primos mais velhos até hoje. Então, brigou, você tem que ficar abraçado 15 minutos com a pessoa. A mãe dele fazia isso. Minha mãe fazia, E você ficava abraçado assim, né? A pessoa passava 5 minutos e ficava brincando, e você nem lembrava mais que você tinha tido atrito. Então também resolvia, eu acho. Eu sentia como castigada aqui. Ficava tudo bem. Eu acho que tem 2 inconvenientes aí. O primeiro é uma tentativa de impor o bem. A gente não impõe. O segundo é que quando você faz isso, você está transformando uma coisa boa numa punição, né? Porque o abraço, o entendimento, sabe? Ele é transformado num castigo. Devia ser voluntário, né? Eu acho que tem esse inconveniente. Eu prefiro trabalhar com essa questão de você ajudar o outro que é suscetível, o outro que é vulnerável a alguma coisa do ambiente, sabe? A que ele adquira imunidade. O outro pode chamar. O apelido na adolescência, que é uma coisa assim, perversa, né? Porque alguns apelidos são muito apropriados e muito inconvenientes, né? Sabe? A melhor forma de lidar com o apelido é você descaracterizar e passar a usá-lo como brincadeira, né? Ou seja, vamos supor que uma pessoa, isso é um caso real, ele foi apelidado de beterraba. E era muito. Ele demonstrou logo no começo que era muito incômodo, que era muito desagradável ser chamado de beterraba. Aí acabou. Hein? Aí acabou. Isso se importou, aí, né? É muito mais agradável você chamar alguém de apelido quando ele se importa. Então, o pai dele, que era fazendeiro, um homem simples, ensinou para ele. E ele era meu amigo, eu acabei vendo que funcionava muito bem.
ele começou a chamar os outros de beterraba também. É. Ô beterraba, entendeu? Converteu. Aquilo se generalizou, ou seja, é como se ele não importasse, né? Mas a pessoa tem que ter um mínimo de estrutura, digamos assim, para não se importar ou aparentar que não se importa, entendeu? Mas o mais importante em relação a isso aqui é a gente reconhecer que tem a gente tem que fazer um esforço para evitar a punição. E a melhor coisa que tem, assim, Deus nos pune. Eu acho que nós arcamos com as consequências. Essa é a punição. Mas antes disso, Ele nos dá a oportunidade de você corrigir o que você fez errado. E eu acho que isso é mais interessante. Eu até comentei a semana passada na questão de fechar a porta, né? Tá? Eu acho que para muitas situações a gente pode fazer isso. Acho que nem todos estavam aqui, eu comentei que quando a adolescente principalmente, né, gosta de testar a fechadura, e pega a porta e dá uma, né, a parede chega a tremer, né? Aí você chama, não, por favor, fecha, com calma, né, gente? Com toda a fleuma britânica. Fecha de novo, vamos ver se você entendeu bem. Não precisa bater, tá? Basta você. Então você não pode descer no nível e se ofender com aquilo. Tá certo? Eu acho que em muitas situações a gente precisa aplicar esse conceito. Evitar a punição, mas a correção, né, ela é necessária. A gente dá a oportunidade da criança mostrar que aprendeu, né? Eu acho que é importante você transferir consequências, né? Quem fez uma bagunça é que arruma. Quando passa por chamar de bobo também, aí o outro vem dizer, mas ele me bateu. É a mesma coisa? Eu acho que talvez você tenha que ter uma postura mais enérgica, digamos assim, no sentido de não aceitar, certo? E ao mesmo tempo fazer alguma coisa, digamos, no sentido de dar a essa criança agressiva uma reflexão, sabe? Que você gostaria que fizesse isso com você? Você gostaria que uma outra criança batesse no seu irmão, na sua irmã, desse jeito? Você aceitaria bem? Entendeu? Acho que é no sentido de sensibilizar, entendeu? E eventualmente você vai ter que recorrer a uma punição. Castiguinho. Vai ter que recorrer eventualmente. Se você faz esse tipo de abordagem algumas vezes e não funciona, né, é possível que você tenha que fazer alguma coisa, né? Mas o castigo físico, bater na criança, dar uma palmada, um puxão de orelha, um cascudo, sabe? Eu acho que é totalmente fora. E não funciona também. Não funciona? Que tem essa questão. Funciona 1 minuto. A criança chora e tal, né? Eu já vi muitos casos em que depois, daí a 1 hora, 2 ou o dia inteiro, o pai ou a mãe, né, a pessoa está triste, arrependida, amargurada porque bateu no filho e já tem muito tempo que ele está brincando, pulando, correndo, entendeu? Então o problema ficou para você. Tá certo? Então, se for uma punição, que seja uma punição mais duradoura. Então, você vai ficar 1 hora sem televisão, você vai ficar, dependendo da dimensão, né, do que você já investiu de conversa, de orientação, hoje você não vai usar computador, tá?
Celular. Nossa, Já o celular. O café do celular. Proibir o celular. Exato, hein? É o celular. É. Entendeu? Vai tirar alguma coisa por um tempo, que aí é questão que você vai trabalhar com o tempo. Tá bom? Então aqui o repartir é uma coisa que dá muita confusão, muita briga entre crianças também, né? Então a regra que eu utilizei muitas vezes assim, não, vocês vão dividir isso aqui, né? Tá. Então você divide e ele escolhe. Mas tem uma lição do livro, Hã? tem aquele livro Em Pro Resto da Vida, né? Tem uma lição que é exatamente essa. Os irmãos chegam em casa, a mãe dá a faca e fala assim, você parte, mas ele escolhe. É isso. Então vai partir da melhor forma possível, né? Então aqui nós já falamos alguma coisa da liberdade. Um dos conceitos mais interessantes de liberdade, das definições mais interessantes e mais profundas, é que você ser livre é você ser o que você é em qualquer circunstância. E eu acho que nós temos que aprender digamos assim, a trabalhar para que a criança desenvolva, né? O adolescente também desenvolva o que ele tem de potencial dentro dele, né? Com isso significa que nós não podemos ter, como pais, nenhuma injustiça, cometer nenhuma injustiça em relação aos filhos. Se for filho único, não ter expectativas em relação ao filho que acabe se transformando em uma meta externa para ele cumprir e não seja autêntica. Todas as escolhas mais profundas, elas têm que ser basicamente da própria pessoa. Às vezes é muito comum, né? Eu falo isso para algumas pessoas, alguns pais, quando eles se encantam, por exemplo, que o filho, a filha, demonstra interesse em fazer medicina, sabe? Como se fazer medicina fosse uma coisa maravilhosa. E se você der passar em alguns hospitais, em algumas clínicas, você vai ver que não tem nada de tão glamuroso assim. As pessoas não são felizes porque fazem medicina, embora a população acredite e queira impor isso para os acadêmicos de medicina. Tá certo? Não tem uma escolha externa que garanta a felicidade, né? Podemos dizer que tem algumas escolhas que têm uma chance de ajudar e outras de complicar, né? Em relação ao adolescente, é preciso que a gente tenha muito mais cuidado quanto a isso, porque nós podemos criar uma distância entre nós e os filhos que torna difícil o relacionamento. Quando a gente impõe, quando a gente exige que eles tenham uma religião, que eles tenham um determinado pensamento, acho que é muito, muito recomendável que a gente respeite as escolhas, respeite as tendências. E quando tem mais de um filho, sempre surgem as críticas, as cobranças, né? E comparações. Comparações. E é muito importante que a gente sempre diga, não, cada um tem o seu talento. Os talentos são diferentes. A gente pode até sentir mais afinidade por um dos filhos. Isso é natural. Mas isso não pode provocar injustiça de nossa parte. E eu sempre me recordo, nesse caso do Evangelho, porque Jesus Cristo, pelo menos o João diz, né, que ele era o apóstolo amado. Então, existia uma afinidade maior ali. Não sei se chega a esse extremo, né, mas que existia. Tanto que na hora da despedida lá da Santa Ceia, Jesus traz uma confidência para o João em relação ao traidor.
Mas na hora de escolher quem é que vai ser o substituto, não é João, é Pedro. Porque o Pedro tinha mais capacidade de liderança, era um jeito mais temperado, mais equilibrado, né? Então, o escolhido é Pedro. Então nós não podemos transformar a nossa afinidade em uma injustiça, tá certo? Aqui em relação às consequências, eu acho que isso é muito, muito importante na parte educacional. Porque se a gente transfere consequências, a gente concedeu liberdade, mas as consequências são suas. Eu não posso arcar, não devo arcar com as consequências das suas escolhas. Isso gera responsabilidade. Você quer que... Pois não. Por exemplo, uma situação que eu vivi hoje, que a gente às vezes fica nessa dúvida até onde conceder a liberdade, né? Porque uma coisa é o adolescente que já começa a ter maturidade para escolher algumas coisas, e a criança muitas vezes não tem. Hoje meu menino não queria vir de jeito nenhum, né? Todos os sábados é uma luta, ele não quer vir a evangelização de jeito nenhum. E eu tento, né, eu comecei nessa estratégia de falar da importância, de como que isso faria bem, né, a gente já faz um culto no lar toda semana, e TTT, e ele sempre sai falando que foi razoável, que foi gostoso, então eu faço um paralelo entre a resistência e que não foi tão ruim assim. Mas, por exemplo, chega uma hora que cansa, hoje eu cansei, e deu um basta, eu falei, não tem discussão, você vai para o final. Então, assim, até onde a gente dá essa liberdade da escolha para a pessoa que ainda não tem a capacidade, né? A criança ainda não tem a capacidade de dimensionar aquilo na vida dela, né? Talvez na adolescência ele vire para mim e fale, eu não quero seguir isso, ok. Aí eu até entendo a escolha, mas quando criança, como é que a gente faz? Sim. O que vocês acham? A ajuda das universidades? Eu tenho uma Às coisa. vezes o argumento que eu já usei foi assim, olha, é tão importante quanto você ir na escola. Mas eu falei. Eu tenho A parte do medo. diálogo, assim, de ponderar, não, eu venho fazendo há muito tempo. já Agora eu cheguei e mas falei, olha, não não tem discussão, Por que pai. ele não quer vir? Não, perguntei, falei, por que você... porque eu não quero cantar. Eu falei, não canta, fica lá em pé no cantinho. Entendeu? Mas aí a cena cresce, eu falei, ok, eu vou tolerando aquilo. Hoje eu falei, chega, tem vários fins de semana que nós estamos nessa peleja. Eu falei, não quero saber, acabou a discussão, ponto final, você vai. Eu tenho medo, é só que esse tipo de coisa pode, ao invés de aproximá-lo do que você quer que ele se aproxime, quer dizer, eu não sei se eu estou nem falando certo, não estou comentando uma dúvida minha também. Exato, ainda mais que é uma coisa tão, né, que se você forçar a barra com ele mesmo, ele vem porque ele é obrigado, mas na primeira oportunidade que ele tiver para negar o que você está oferecendo, ele pode negar. Eu preciso, não, é real, eu preciso. Sim, é você. Não, então vamos com a mamãe, precisa fazer companhia, mamãe precisa ir lá. Gente, mas como é difícil isso, eu não consigo explicar pra ele a dimensão da coisa, entendeu? Pra ele entender. A semana passada eu comentei que a gente tem que ter muita clareza de que nós somos os principais evangelizadores dos nossos filhos. Incomparavelmente mais importantes do que uma aulinha de evangelização. Agora, tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de complementar em relação a isso. Nós educamos os nossos filhos, especialmente quando nós não estamos educando. Entendeu? Quando a gente tem a conversinha, quando a gente senta, sabe? Essa hora é uma hora assim, meio teatral, né? Tem o seu valor, né? Mas é muito mais importante. Muito obrigado, Fátima. É muito mais importante a gente ter consciência de que quando nós não estamos educando, eles estão nos observando. É o exemplo, tá? Tem pessoa que faz um discurso e tal sobre a verdade, sobre sinceridade e honestidade, autenticidade, todos os decorrentes, né, da verdade.
Aí alguém liga no telefone, o filho atende, assim, oi tia, tudo bem? Ah, não, minha mãe saiu, Você destruiu uma porção de desculpas. Ainda fala assim, né? Ô mãe, você foi pra onde? Uma vez meu filho, eu atendi minha mãe com impaciência no telefone. E aí veio ele sempre, ele pontua. Você atendeu a vovó desse jeito, você está me mostrando então que eu vou fazer com você do mesmo jeito, eu vou ter que aceitar. Aí foi a atitude que diz mais, né? Aí eu só falei assim, olha, pega aquilo que é bom, não pega aquilo que é negativo não é a minha saída. Mas eles estão ali, pontuam mesmo, certo? Então assim, eu falando assim, que é importante ter uma oportunidade de uma aula de evangelização pelo seu caráter informativo. Mas a sua relação com ele é muito mais formativa do que, né, o que está recebendo de informação de convivência. Em situações de conflito, eu acho que a gente deve conversar e ver se nós chegamos a um meio termo com a criança. Porque o combinado depois é mais fácil de você cobrar. Mas nós não combinamos que a gente ia, por exemplo, semana sim, semana não, né? Nós não combinamos que a gente ia 6 meses, nos outros 6 meses não ia, a gente senta, mas vamos chegar a um meio termo, vamos ver, o que você, o que contempla a sua necessidade e o que contempla a minha, sabe? Por outro lado, assim, também é fundamental a gente frisar que os pais precisam ter mais consciência do valor dessa tarefa, desse compromisso, dessa missão. Então assim, muita gente trabalha 8 horas por dia, chega em casa, tem mais coisas para fazer, às vezes leva serviço para casa, quando não leva, tem as suas próprias necessidades, então tem que fazer alguma coisa, frequentar tal lugar, fazer atividade física, fazer yoga, fazer não sei mais o que, sabe, tem que responder as mensagens, né, e-mails, assim, o tempo que sobra para convivência é muito pouco. Então, a começar das crianças, né, quando você tiver seus filhos, você tira pelo menos 15 minutos para sentar no chão e brincar com as crianças quando elas forem pequenas. É simbólico, 15 minutos é simbólico, mas faz uma diferença de montão para a criança. Naquela hora, você abriu mão de tudo na sua vida e mostrou, não, você tem prioridade. Aqui agora, não atendo o telefone, aí sim, você pode dizer, não, diga que agora eu estou ocupado, depois eu ligo de volta. Entendeu? Quando a criança vai se desenvolvendo um pouco mais, você também tem alguma coisa que você faz com ela. Entendeu? Tem um livro sobre adolescência muito bom do Ministério da Saúde, não dá para eu indicar para vocês para comprar porque ele é distribuição gratuita, mas ele diz assim que na adolescência o ápice, a parte mais elevada da educação do adolescente é quando ele aprende a fazer uma atividade solidária. Isso é uma postura oficial do Ministério da Saúde, né? Entendeu? Então, eu penso que às vezes você cede agora para você ganhar lá na frente. Entendeu? Com meus filhos, eu transformei a evangelização na visita à cidade da Fraternidade, lá perto de Brasília. Lá não tinha aulinha de evangelização, era conviver com as crianças carentes e brincar e tal.
sabe, eu acho que essa experiência de fraternidade, de confraternização, ela é uma forma de evangelizar, sabe? Então eu penso assim, primeiro o diálogo, assim, como é que nós fazemos para resolver isso? Nós dois temos que chegar a um resultado, né? Chegar a esse que atenda a nós dois. Na adolescência, eu confesso que eu exigi que meus filhos fossem comigo, onde eu fazia recreação com crianças. Era uma creche pública. Não era religioso, não era uma atividade religiosa, era uma atividade livre. Mas a gente levava material para brincar com as crianças que eram abrigadas lá nesse lugar. Não, eu fazia isso, vocês têm que aprender. Aqui eu não estou impondo religião, não é, sabe? Eu estou dizendo que a gente tem que aprender a fazer alguma coisa, digamos, de solidariedade humana. São crianças que foram abandonadas ou foram recolhidas, foram retiradas do poder pátrio, né? Tiradas da família por algum motivo, estavam ali, tinham um neném. E de vez em quando alguém pipocava e não ia. Paciência, tá bom, então não vai, outro dia você vai, né? Mas eu mostrei para mim, eu quero que vocês entendam que é uma experiência não só de solidariedade, como de conhecer a realidade do mundo que nós vivemos, entendeu? E aí com pouco tempo tomaram gosto, e aí a coisa fluiu com as recaídas de vez em quando de algum deles, e aí também já parei de brigar, né? Eu briguei para ir, para conhecer, para participar e para fazer, mas aí depois volta de novo a ter escolha, entendeu? Eu acho que o acordo, tinha que chegar a um acordo, né? Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Alguma dúvida ainda, alguma pendência? Igualdade. Igualdade? Chegar na igualdade. Mais ou menos eu já falei, né? Sabe? Aquilo eu falei de Jesus com João, com Judas, né? Sabe? Os filhos são iguais, né? Mas são diferentes. É isso mesmo. Mas é isso mesmo. Nós somos iguais perante a lei, né? Mas tem uma relativização da lei perante a gente. É uma coisa muito útil ainda que eu gostaria, só para encerrar, de falar para vocês o seguinte, que no jogo psicológico que existe entre nós, nas nossas relações, eu já percebi o seguinte, que quem se preocupa com alguma coisa fica com um problema, né? Seu filho está com um problema na escola, o problema é dele. Ajude, discuta o assunto, não vá resolver na escola, porque isso é um problema que ele tem que aprender a fazer. Você só vai se for uma coisa muito grave, né? Quando você precisa ser solidário com seu filho. Tome cuidado com a escola, porque a escola tenta colocar você contra o seu filho, você fazer aliança com a escola para você ficar contra o seu filho. Não faça isso. Tá? Converse, tome conhecimento, mas não aceite ser jogado contra seu filho. Não, você está ali do lado dele, você é parceiro dele, né? Seja o problema que for, né? Desde que você esteja atento que as consequências ele é quem tem que arcar. Tá certo? Tá? Então, quando você se preocupa com o problema, tirou nota baixa, vai perder o ano, você pode atuar, deve intervir, deve atuar, mas sem preocupação, porque a preocupação significa que ele deixou o problema com você. É você quem quer que ele estude, é você quem quer que ele passe de ano. Com relação a isso, me lembro um fato, deixa eu contar rapidinho. Quando minha filha era pequena, 10 anos, essa dificuldade que eu acho que toda criança tem, eles vão fazer o para casa. Não tem hora para fazer o para casa, não vão fazer o para casa, não quer fazer, não sei o que, muita coisa melhor para fazer, para sentar e fazer para casa. Conversando com a psicóloga da escola, a gente coloca para ele que para casa não é responsabilidade dele, que ele tem que se ver comigo. Então, tipo, você não vai fazer o para casa, você entende amanhã com a sua professora. Nunca mais te lembro. Todo dia para casa bonitinho, na hora de fazer, você faz certinho.
Se eu tivesse entrado num impasse com isso, tem que fazer, tem que fazer. Amanhã como vai ser? Você vai dormir e tal. Antes de fazer, foi super tranquilo. Colocar na mão dele a responsabilidade. É isso mesmo, né? Acho que é uma psicóloga madura, né? Mas muitas escolas querem que você assuma o problema dele não fazer dever, e que é uma chatice, que muitas vezes é desnecessária. A escola podia, né, não passa pelo menos tanto, não criar né? essa apurrinhação, né? Porque já tem uma carga horária muito grande na vida da criança, ainda quer que leve coisas para casa, sabe? Né? Minha filha de 10 anos fala assim: "Ô pai, eu não fiz, você não me ajudou." Se parar a casa é seu, você me chama, mas eu não tenho que fazer não. Amanhã você vai pensar com a Vala, a pessoa que chama Vanessa. Aí eu falei: "O problema é seu." Aí ela fica melhorada, senta até a noite. Mas agora, tem que tirar nota boa. Tem um conceito muito interessante daquela proposta saúde, amor exigente, que fala que o adolescente eu tenho que estar estudando e rendendo bem, ou eu tenho que estar trabalhando. Lá em casa a regra era assim. E é muito interessante, né? Escola pública, tomou bomba, seguido. Eu não podia repetir. O recado era assim. Todos E funciona, né? A gente tem um pouco de preconceito hoje com essa coisa do adolescente trabalhar, a não ser que seja uma esfera mais necessitada, vamos dizer assim. Mas eu acho que seria de grande valia para a maioria dos adolescentes. Hoje, ao invés de ficar na rua fazendo tanta bobagem, que a gente vê que eles muitos estão, né? Acho que é uma coisa que a gente precisa realmente construir dentro da gente. Ok, às vezes ele não tem o perfil de ser um super estudioso. Não é mesmo o perfil dele. Então vai começar a construir sua vida no trabalho. Desde que você converse muito, né? Converse muito com o filho. Mostre muito como é que é a realidade social de quem não estuda. Sabe? Tipo assim, eu sinto muito a cobrança da escola na minha casa, porque eu moro com a minha mãe e com a minha avó. E a minha família é muito acadêmica, tipo, todo mundo tirava nota muito alta. E eu sou uma pessoa que, eu sou inteligente, eu tiro nota boa, só que eu não consigo estudar. Não dá, gente, eu não consigo sentar e ler aquilo que está no livro. Eu aprendo mais escutando. E aí a minha mãe fica me cobrando, e pra mim, tipo assim, eu não ligo. Ela fica brava comigo se eu tiro uma nota abaixo de 75%. E ela me cobra muito. E, tipo assim, eu não tô ligando, ela devia ter ensinado pra mim a gostar da escola, ao invés de ficar assim, só na cobrança, de ter que tirar nota alta. Porque pra eu estar estudando, eu tenho que gostar da coisa. Mas como que ensina, Como que ensina a gostar da escola? Mas isso, a minha mãe, ela fica assim, na cobrança, esperando eu estudar. Só que pra mim não vai adiantar eu sentar e ficar no livro estudando a tarde inteira. Eu não vou absorver praticamente nada. Nem talvez ela não saiba que existem várias habilidades de estudo. Mas ela sabe que eu falo com ela. Mas ela não consegue entender, porque quando ela era da minha idade, ela ficava estudando o dia inteiro. Sim, por isso que eu tô falando. A referência é dela, não é sua, então. Gente, nós vamos ter que interromper, né? Vamos avançar no tempo aqui. Eu quero só concluir um pequeno comentário. Se você quiser conversar mais sobre o assunto, depois estou à disposição, tá? Que a gente vive uma monocultura, né? A sociedade é baseada na valorização do estudo. Você pode ser bem sucedida profissionalmente mesmo, não sendo estudiosa, sabe? Mas vai exigir um mínimo de estudos, um mínimo de formação acadêmica você tem que ter para você, né? Eu digo assim, um empresário, ele pode ter pouco estudo, mas se ele tiver o estudo na área, ele vai ter mais segurança, né? Entendeu? Então assim, mas é importante que você vá pensando e conversando mais sobre essa questão, né? Que mesmo sem estudar muito, você vai precisar de frequentar a escola, de preferência até um curso superior. É recomendável, entendeu? Para você viver nesse mundo aqui, é o caminho mais, é quase uma exigência, né?
cada vez maior. Tá bom? Tá certo? Gente, muito obrigado pela participação.